Olá, estamos começando aqui o nosso podcast, o Tigre no Ar, pela Rádio Cidade em Dia e também com o nosso podcast do SC Todo Dia, o Esporte em Dia. E eu tenho um convidado muito especial. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o técnico Gabriel Carvalho, técnico do Sub-20 do Criciúma, que representou tão bem o estado catarinense no futebol profissional, o futebol de base do Criciúma, muito bem representado, a maior campanha da história do Criciúma na principal competição Sub-20. Eu tenho a honra de receber aqui o técnico Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Marco. Honra toda minha. Obrigado pelo convite, né? Mais uma oportunidade da gente falar um pouquinho aí da nossa base, da nossa vida, né? Qual é a sensação de ter feito uma campanha tão vitoriosa? Então, Marco, ainda é tudo muito recente, né? A gente está muito orgulhoso, muito felizes, né, de ter realizado essa grande campanha, né? De ter conquistado uma vaga nas semifinais de uma competição que é a maior competição de base do mundo, né? 128 equipes, a gente acabar entre os quatro primeiros realmente é motivo de muito orgulho. Como eu venho dizendo, é claro que a gente gostaria e penso que nós teríamos condições de ter chegado também na final, né? E quem sabe brigar por esse título. Jogamos aí, né, de igual para igual com São Paulo, por exemplo, que é uma das principais bases do país, se não a principal. Então fica esse gosto que poderíamos ter ido um pouquinho mais, mas também assim a gente, né, vê a história que tem o Criciúma tão rica, né? É um clube tão importante no cenário nacional e a gente também colocar o nosso nome do clube, enfim, da nossa cidade, da nossa comunidade também na história dessa competição tão importante para a base. Então a gente não pode de forma nenhuma desmerecer essa caminhada, né? Desmerecer essa conquista porque eu penso que nós protagonizamos essa competição, né? Nós não só disputamos, né? Chegar entre os quatro com um investimento tão mais baixo do que as outras três equipes que chegaram na semifinal, realmente é fruto de um grande trabalho, de uma união, de um esforço feito entre muitas cabeças, muitos braços, né, para a gente conseguir chegar tão longe na Copa São Paulo. Gabriel, preciso voltar um pouquinho no tempo. O Gabriel técnico, quando é que começou a se desenhar o Gabriel técnico? Se é da onde? Está aqui há quanto tempo? Marco, eu joguei até mais ou menos os juvenis, né? Idade que eu percebi que realmente futebol competitivo, né? Acabou ficando muito mais forte do que eu poderia fazer, penso eu, né? Na época, preferi ir pelo caminho dos estudos, né? E aí ah, me formei, enfim, na escola, né? Fiz duas faculdades ao mesmo tempo, faculdade de Direito, faculdade de Educação Física. ah, Fui para o lado da educação física de fato, né? Fui estudar futebol, fui fazer estágios, entendi que poderia ser um treinador, eu sempre, né, desde a época que jogava, já tinha um bom entendimento tático, né? Isso foi aumentando conforme o tempo. Fiz pós-graduação, os cursos da CBF, e aí comecei a fazer estágios até ter a primeira oportunidade como auxiliar técnico de sub-15 no Instinto Porto Alegre Futebol Clube. Depois tive passagens por todas por todas as idades, né, das categorias de base, até chegar também como auxiliar técnico de profissional no Cruzeiro, né, passando por Caxias. Depois consegui uma oportunidade, né, de trabalhar três temporadas no Internacional, categoria sub-16, sub-17. Voltei para o São José, onde também pude fazer minha primeira copinha e também ter a primeira experiência como treinador interino de profissional, né? Até receber o convite aqui do Criciúma, né? Então são aí 15 anos de caminhada profissional, né, em termos de trabalho, seja como auxiliar, seja como treinador, em todas as categorias, desde o sub-15 até o profissional, né, para chegar nesse momento aí e ter a felicidade de poder contribuir com o nosso clube, com o Criciúma, né? E como é que você vê o momento que o país passa na formação de atletas? Eu recentemente fiz um podcast com o Mabilha, que você deve conhecer, né? Claro, Obviamente, claro. Mabilha, e jogou no Criciúma, inclusive. O Mabilha fala que ele vê um erro na formação dos atletas, na questão da prioridade para a parte física, de muito confronto, e às vezes a gente tá perdendo, inclusive na base, a característica principal, que é o improviso, que é a habilidade do brasileiro, do sul-americano, né? Como é que você vê esse momento da base, você que está tão inserido nesse processo? Primeiro, cabe ressaltar assim que o futebol mudou muito em relação desde o período que eu comecei para hoje, né? Não estou falando de 30 anos atrás, não, estou falando de 15 anos atrás. Uhum. E eu falo isso em relação ao conhecimento, né? Quando eu comecei, o conhecimento era muito fechado. Cada treinador não queria passar o que sabia,
né? Era muito difícil a gente conseguir acompanhar um treino de alguém. Hoje em dia isso está extremamente aberto, né? Hoje em dia a gente pode acompanhar o treino que o Guardiola fez ontem, do treino que, né, que o Real Madrid fez ontem, que o Barcelona fez ontem. A globalização ajuda muito nisso, mas também cria alguns desafios e traz algumas armadilhas, né? A gente simplesmente repetir treinamento por repetir é um perigo que eu vejo acontecer, né? Porque o treino é legal, porque o treino é bonito, é prazeroso às vezes para o atleta, mas ele não tem um contexto, né, dentro do que pensa o treinador. Então, para mim, esse é o primeiro grande risco. Fazer treinos, por exemplo, baseados no futebol profissional e trazer para um sub-15, né? Totalmente, ou sub-17, ou até o mesmo sub-20. Isso é totalmente fora de contexto. Eu vejo que o futebol, como todas as áreas, né, do mundo, né, mudaram, né? Então, o futebol também traz isso. Hoje em dia, o futebol não é aquele esporte jogado até um tempo atrás, que para mim era muito mais vistoso, né, da parte técnica. Ah, Infelizmente ou felizmente, hoje a gente tem esse quesito não só tático, eu digo mais é comportamental. O comportamento do atleta hoje, ele é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Um atleta que hoje, e eu não falo nem de drible, eu não falo nem de domínio, chute, eu digo de comportamento hoje, né? Como que o atleta responde a um pós-perda de bola, por exemplo, se ele é agressivo, se não é, como o atleta entende um posicionamento do adversário, qual é a leitura desse atleta de um espaço, né? A tática individual que a gente fala muito hoje é fundamental para o atleta, como ele aborda um adversário. Hoje a gente vê grandes lances, como a gente sempre viu, né? Mas hoje a gente vê o Vini Júnior, por exemplo, fazer um drible sensacional e logo meio segundo depois tem uma cobertura. Antes não se tinha essa cobertura, né? Então a parte tática ela vem realmente sendo muito estudada, muito desenvolvida, junto a ela a parte física, né? Dos atletas conseguirem percorrer 12, 11 quilômetros em alta, né? Um grande percentual desses 11, 12 quilômetros em alta. Então o futebol fica com menos espaços, né? A gente precisa conseguir achar artimanhas para também desenvolver atletas nesse sentido. Agora, concordo que jamais poderemos tirar aí a parte técnica, a repetição, né, a capacidade individual do atleta, porque é isso que vai diferenciar o atleta, é isso que vai fazer ele performar de uma forma diferente, né? A gente vê, por exemplo, né, trazendo isso para a nossa característica de jogo, né? O que nós tentamos e penso eu que tivemos sucesso de fazer nessa campanha, né? Ter pontas, por exemplo, sempre muito abertos, sempre muito livres, tentar proporcionar esses pontas, receber sempre de frente, né, para conseguir ter um enfrentamento melhor contra os laterais adversários. Então parece que a equipe está muito compactada e os pontas estão, né, numa situação extra do campo. Isso também tem a ver com parte tática, mas também com a ideia de manter um para um, de manter o drible, né, proporcionar o atleta, por exemplo, uma situação de um contra laterais que não permita ao adversário ter coberturas, né? Tentar espaçar a equipe dessa forma. Então a gente tenta manter essa ideia do individualismo, somando também a questão que hoje vai ser fundamental. A gente tem que preparar os atletas para o futebol de hoje, mas também pensando que daqui a 10, 15 anos eles ainda vão estar no mercado e o futebol ele vai andando para isso, né? Para o entendimento maior, para o comportamental, para a questão de um atleta conseguir fazer duas, três posições e funções diferentes, né? Então também, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento, sobre essa ideia que a gente tem que colocar de trazer para o nosso jogo algo que vai nos dar vitória competitiva, né? Mas também que vai promover o desenvolvimento das capacidades do atleta. Ô, Gabriel, talvez tu tenhas desconstruído um pouco de uma ideia que a gente tem no microfone de que é a repetição. Repetição, repetição, repetição. E o modo que você trabalhou o time na Copa São Paulo é de muita mudança, né? Daqui a pouco um é titular, no jogo seguinte não. A campanha pede isso muitas vezes, né? Porque jogo sim, dia sim, dia não. Mas se mudou muito a cada jogo, era uma escalação com três, quatro, duas peças diferentes. Como é que é trabalhar isso? É mais difícil? Como é que é esse processo? A pergunta é ótima, Marco, porque me permite dizer que nós mudamos muitos nomes, mas todos os nossos conceitos e princípios de jogo foram repetidos, né? Todos os atletas estavam inseridos dentro do contexto, a nossa preparação foi muito em torno disso, né? Muitas vezes a gente fala isso para os atletas, mas os atletas podem, às vezes, pensar: não, os 11 titulares são esses aqui, os outros não são, né?
E a gente tentou demonstrar a importância de todos, né? Fizemos amistosos, fizemos jogos treinos, sempre priorizando a troca de atletas, né? Troca de um time inteiro, às vezes, porque a gente sabia que a Copa São Paulo pede isso, né? A Copa São Paulo é algo inacreditável, fazer eles assim, 8, 9 jogos no intervalo de 21 dias. Então é algo desumano do ponto de vista físico, né? Mas também nos permite trazer muitos atletas, permite trazer jogadores diferentes, dar minutagem para esses jogadores. Eu tenho muito orgulho de ter visto e de ter participado e ter comandado essa campanha, utilizando todos eles, né? Nós levamos 23 atletas e, pô, mas para que levar tantos atletas, né? Foram fundamentais, todos eles, inclusive o Zé, no goleiro reserva, né? Todos eles tiveram algum momento e uma importância muito grande e se desenvolveram. Para mim, esse é o ponto, né? A gente conseguiu sair daqui de uma forma no dia 30 de dezembro, né, e retornar de outra totalmente diferente. Eu penso eu que a grande maioria dos atletas demonstraram esse potencial, desenvolveram esse potencial, né, e me dá prazer de falar e de conseguir mostrar isso durante os jogos. A gente mudou muito, não só durante o jogo, né, nos intervalos a gente acabava fazendo algumas trocas, segundo tempo também, mas principalmente também na escalação inicial, né? Escalação inicial a gente conseguiu mexer bastante com isso. Eu sei que muitas vezes o torcedor ou mesmo o pessoal da imprensa estranha, pô, tá vendo a escalação e não tá um nome ou não tá o outro nome que a gente achava que poderia sair jogando, mas a gente sabia também da importância de estar com esses nomes no segundo tempo do jogo, né? Então, deu muito certo, né, principalmente da primeira para a segunda fase, ali onde aperta muitos jogos, né, aperta de 2 em 2 dias, são jogos com um alto nível de intensidade física e principalmente mental. Isso é preocupante, né? O atleta não consegue relaxar o seu mental nunca, e isso também traz aí malefícios para o corpo. Muitas vezes o atleta está bem preparado fisicamente, mas o mental está tão pesado que o atleta às vezes sente uma cãibra, sente uma dificuldade, e isso é muito comum, principalmente nos jogadores jovens, né? A gente está conversando com o técnico Gabriel Carvalho, que é o técnico do Sub-20 do Criciúma, e que a Rádio Cidade em Dia, emissora do Grupo Catarinense de Rádios, transmitiu com exclusividade, com Dante Bragato Neto, toda a nossa equipe lá em São Paulo. O Gabriel, você teve um elenco formado, mas também na tua equipe da comissão técnica, você tem o Fabiano, que tem história no Criciúma, você tem o Cleitão, que conhece bem a região e que acho que também fez base no Criciúma, não sei Fez, se fez fez. base. Então, são jogadores que conseguem te ajudar a passar aos jogadores a importância que tem o clube, né? O que significa o Criciúma Esporte Clube. O quanto o teu time, por trás, ele é importante para o teu trabalho. Ah, eu penso que a comissão técnica ela é fundamental para o trabalho, né? A gente tem uma relação já há bastante tempo, né, de comissão técnica. Desde que eu cheguei aqui em 2022, o Cleiton é o meu preparador físico, o Fabiano é o treinador de goleiro, né? A gente teve pouco tempo ali ah, eh, às vezes, né, de um subir, daqui a pouco o outro se manter na categoria, mas basicamente a gente está trabalhando todos esses anos juntos, né? São aí pilares do nosso trabalho, pessoas da minha mais alta confiança, somados a ele o Serrano, que chegou ali nesse final de preparo, na verdade, final do ano passado, né? Então, pegou toda a preparação, é também um cara sensacional. Cabe ressaltar também a participação do nosso pessoal de staff, né? Tanto o Marcelo, massagista, o Will, o roupeiro, o próprio João, né, que foi de supervisor. A gente tem um apoio muito forte, né, em termos de comissão técnica, em termos de trabalho. Quanto ao Criciúma, eu pude enfrentar o Criciúma algumas vezes na base, né? Então a gente sabe, quando cheguei aqui, deu para perceber essa forma que eu digo assim, muito sulista de jogar, né? Uma forma guerreira, uma forma que não desiste nunca, né? Alma mesmo, né? Colocada em campo. Para mim isso é um prazer, para mim isso é uma forma, né, que a gente tem que trabalhar. A gente pode ter várias dificuldades no jogo, mas a competitividade, a intensidade não pode faltar no Criciúma, né? Isso é perceptível, isso, né, desde o nosso hino até do profissional sub-9, a gente tem essa característica na equipe. Mas a gente não pode abrir mão da qualidade, né? A gente não pode abrir mão de entender que nós trabalhamos, por exemplo, também com base, né? E eu não vejo um trabalho de base sem qualidade. A gente, por exemplo, né, formar atletas que só sabem jogar de uma forma reativa, e não que eu esteja dizendo que o Criciúma é uma equipe reativa, né?
mas eu digo assim, a gente conseguir aliar a garra, a vontade, a determinação com qualidade, né? Então, por exemplo, né, a gente conseguiu demonstrar durante todos esses períodos aí zagueiros que são zagueiros que criam jogadas, volantes que são pegadores, são marcadores, mas que também têm qualidade, né? Então eu acho isso muito importante, a gente conseguir promover o trabalho, conseguir promover o desempenho, aliando essa vontade, essa determinação, esse não desistir nunca, né? Com uma qualidade técnica, uma qualidade tática, eu acho que esse é o caminho para a formação de base. A gente ter atletas que saibam defender, mas que também, independente da sua posição, consigam entender que a gente precisa de uma posse de bola, de volume de jogo, de ser uma equipe agressiva ofensivamente. E eu acho que também essa Copa São Paulo foi um prato cheio para a gente demonstrar isso, né? A gente sempre foi uma equipe muito ofensiva, que marcava alto, que conseguia construir as suas jogadas, né? Inclusive contra o São Paulo. Muitas vezes o pessoal pode estar arriscando uma saída de jogo, não, mas é um modelo de jogo que vai desenvolver, eu tenho certeza que desenvolveu esses atletas aí de uma forma muito competente. Na coletiva que você fez essa semana no Criciúma, você falou de muito bastidor, de muita coisa que a gente não acaba não sabendo, que é um jogador que está no risco de lesão, que está no sacrifício. Como é que foi essa campanha? Sem dúvida, desde a época da preparação, né, a gente teve muito cuidado porque a gente sabia que a gente precisava trabalhar no limite, né? A gente sabia que a gente ia para uma competição que exige muito da parte física, de 2 em 2 dias, mas também nós não poderíamos perder ninguém nessa preparação, né? Inclusive o Queiroz foi um atleta que a gente levou com uma lesão, né, constatada, mas uma lesão que estava sendo tratada e que a gente tinha certeza que ele poderia se recuperar durante a competição. Acabou reincidindo a lesão, né, no segundo jogo. E os demais atletas sofreram com a sequência de jogos, né? A gente muitas vezes ouvia algumas críticas em relação à escalação, questionamentos, enfim, coisas normais do futebol, mas nós sabíamos que não poderíamos fazer mais do que a gente vinha fazendo em termos de minutagem para os atletas, que era um risco ou quase uma certeza de lesão, né? Então, muitos atletas, né, com pancadas, sentindo dores, né? Injeção era algo muito normal de tomar antes do jogo e os atletas sempre pedindo isso e querendo isso. Poucas vezes eu vi uma força de vontade tão grande, né? Eu chegava a falar com o Dante que tão bem fez as coberturas lá que o nosso vestiário parecia uma enfermaria de guerra, né? Pós-jogo. E 2 dias depois os caras estavam lá de novo, que nem guerreiros para jogar e isso demonstra a força mental também desses caras, né? Jogavam com dor, jogavam às vezes cansados e teve atleta, né, que como o Pedro, que praticamente estava descartado, se fosse uma partida comum de competição a gente não colocaria, o próprio Bugs, né, praticamente descartado, e o Lira chegou a ser descartado, treinamos, né, na véspera do último jogo sem o Lira, não tinha como ele jogar. Falamos com o doutor Ricardo aqui, né, por telefone, o Lira manifestou uma vontade de se arriscar, de jogar, a gente entendeu também que ele tinha essa condição, o aquecimento muitas vezes era o teste, né, para ver se eles poderiam realmente atuar. Jogou ali mais de um tempo, né, um tempo e meio, a gente viu que estava realmente no limite para acontecer algo pior e também a gente precisa, né, cuidar da saúde do atleta, né, não dá para a gente sabe que até esse risco ele precisa ser calculado. Então foi realmente algo muito bonito de se ver, né, atletas querendo realmente sangrar, suar pela camisa do Criciúma, e isso não só demonstra a sua vontade, mas também o profissionalismo, né? E isso também é formação, isso também é aprendizado, né? Muitos atletas, a gente não fala deles aprenderem só a parte técnica, tática, né? Levar para ver vídeo. Muitos atletas aprendem a competir também. Isso é fundamental no desenvolvimento deles e por isso que também nos orgulha tanto esse trabalho, né? Como é que foi administrar o Lira já negociado? Como é que estava a cabeça do garoto? Porque ele vai jogar no Palmeiras. E como é que foi isso? Desde que a gente soube, né, dessa negociação, isso foi na preparação para a competição, eu chamei o Lira, né, para uma conversa individual. A gente sabe que até para um homem, um adulto, né, a gente sabe que isso é muito difícil de contornar, né? Tem uma competição, mas logo em seguida tu vai te apresentar num clube com talvez o clube mais rico do país hoje, né, que é o Palmeiras, né? Um clube com uma projeção mundial. E conversei com ele, ele sempre manifestou a vontade de jogar, né? Entendeu que esse era um momento importante, jogar uma Copa São Paulo é também um sonho para todos os atletas, né? Foi a primeira dele, né? Foi a primeira dele, um atleta, né, com 17 anos, né? Ontem, né? Ontem fez 18, né?
Então é muito jovem, né? A gente sabe que isso dificilmente é bem entendido, bem compreendido para qualquer um, né? E ele, desde o primeiro momento, aceitou a ideia e comprou muito a ideia, né? Pediu a ideia, inclusive. Nós colocamos ele para trabalhar junto, da mesma forma que acabou o estadual, da mesma forma que ele disputou ali o Brasileiro Sub-23, a Copa do Brasil. Eu não notei diferença na preparação. É claro que a gente sabe que essas coisas, né, alteram, influenciam, mas ele é um atleta muito centrado, né, um atleta muito comprometido. Teve alguns problemas físicos no fim da preparação, que acabou prejudicando um pouquinho a caminhada dele para esse início de competição, mas eu também entendo que essa primeira fase foi um preparativo também para ele, né? Aos poucos ele conseguiu chegar na sua melhor forma física, até extrapolou um pouquinho a forma física, chegando a quase ter uma lesão, né? Mas ele é um atleta diferente, a gente desde o sub-17 vinha assistindo ele. Bom, tu acompanhaste bem lá a final, por exemplo, né, do campeonato estadual, viu a importância dele, fez o gol do título, né? Então não é surpresa para ti, não é surpresa para nós que trabalhamos no dia a dia, principalmente quando o atleta consegue performar do jeito que ele performa numa categoria acima da idade dele. Acontecem essas propostas, e por isso também que eu gosto muito de olhar os jogos das categorias inferiores para ver que atletas que daqui a pouco estão prontos para fazer isso, né? Que atletas que estão preparados para pular uma categoria. Nós fizemos ano passado isso com vários atletas, né? Bugs, Bruno, Thiaguinho, atletas que estão fazendo a segunda Copa São Paulo e que no ano passado fizeram com idade juvenil, né? Esse ano aconteceu, por exemplo, com o Lira e com o Romarinho, que são atletas aí que a gente vê que quando já está chegando no nível do desafio, se extinguir dentro da sua categoria, a gente traz eles para puxar um pouquinho mais para a categoria de cima, né? Você não acha que o Tencate usou pouco a base? Uma base tão vitoriosa como a do Criciúma? Ah, Marco, é difícil de eu conseguir falar em relação à categoria, né, de cima ou outra categoria, né? O que nós sempre dissemos, né, e o que nós vamos continuar dizendo é que tem qualidade na base, tá? Sempre teve qualidade na base, sempre teve bons atletas, né? Agora, se o suficientemente ou não o treinador colocar, ou se havia a possibilidade, a oportunidade, né? A gente sabe, né, que o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Campeonato Estadual, principalmente na época da Série B, né, são competições que muitos treinadores preferem colocar jogadores com mais experiência, né, com mais vivência, mais rodados, né? E isso não é de longe, não é nenhuma crítica, né? Eu sou um admirador do trabalho do Tencate, principalmente da pessoa do Tencate, o que ele deu de abertura para nós da base, ah, assistirmos suas palestras, seus treinos, né? Conseguir estar junto com os jogadores, inclusive ali na véspera e da entrada dos atletas no jogo. É realmente uma abertura sensacional de quem tem muita confiança no seu trabalho. Então, ah, eu entendo, né, a cabeça do treinador. Eu sei que não é fácil tomar decisões, a gente toma muitas decisões durante um dia que não tem nem noção de quantas são, mas quem vai treinar, como vai treinar, por que vai treinar, o que vai treinar, né? E o jogo, às vezes, a parte mais fácil do nosso dia a dia é o jogo, é escalar para o jogo, porque o campo nos diz tudo, né? Os treinos, a semana nos diz tudo. E talvez, né, esses atletas não tenham chegado ao nível, né, que ele esperava, né, de desempenho para atuarem no profissional. Mas algo que a gente precisa sempre salientar, precisa sempre dizer, né, que o nosso clube está sempre aberto, né? Os jogos, por exemplo, de fim de semana ali da base, eles são abertos ao público, né? A gente gostaria muito que tivesse uma maior participação de todos, não só do torcedor, mas também da imprensa, né? Que acompanhassem como a Rádio Cidade Dia fez agora na Copa São Paulo, para que pudessem. As críticas, elas vão acontecer, e podem acontecer, e devem acontecer, né? Só que críticas baseadas naquilo que se vê, né? O Dante, por exemplo, aí, tu mesmo, né, que acompanhou as nossas partidas nas finais do estadual, vocês podem falar: o jogador foi bem, o jogador não foi bem, mas muitas vezes o que a gente fica chateado é que as críticas vêm em relação àquilo que não se sabe, né? A base não tem ninguém, mas vira um jogo, o que falta? Que jogador que se tem? O que está faltando para tal atleta, né? Então as pessoas não sabem nem quem está jogando, muito menos o que falta para esses atletas. E isso que às vezes nos deixa mais chateados. Não é a crítica sem embasamento, né? A crítica com desinformação. Ah, Repito, sempre teve qualidade, sempre teve jogadores com um bom nível, só que é como o Romário, por exemplo, agora, né? O Romarinho, a gente colocou ele em alguns jogos difíceis, jogos de disputa,
mas ele precisa de um tempo maior para se adaptar à categoria acima. O próprio Lira, mesmo sendo um atleta com uma capacidade diferente, ele teve ali 1 ou 2 jogos ou 3 jogos que ele eh, precisou se adaptar e a gente teve muita paciência. Às vezes o futebol profissional não permite essa paciência, né? Às vezes o futebol profissional ele te engole e acaba, às vezes, queimando um atleta. Então, tem que ter esse tempo de adaptação, tem que ter essa paciência com esses atletas que eu garanto, assim. E trago como exemplo aqui para ti, Marco, vou citar, por exemplo, jogadores do ano passado, né? Eu sou fã do Ronald, extremamente. Eu conheci o atleta, um atleta que joga muito bem, mas ele cometeu um erro muito grave no jogo contra o Corinthians, né? Errou um cabeceio, permitiu um contra-ataque. Se é um jogador da base que comete aquele tipo de erro, é um atleta que não joga mais, às vezes, no profissional, porque, né, E abrevia a carreira, às vezes, né? abrevia. Então, eu estou dando um exemplo de um grande jogador que eu admiro, que hoje, né, segue a sua carreira em alto nível, mas que os erros estão aí, né? Tô citando um exemplo que está ainda fresco na memória do torcedor e da nossa, né? Então, esse tipo de situação que a gente também tem que pensar um pouco, né? O jogador da base vai cometer um erro ou outro e tem que se ter essa paciência, né? Não vai entrar sendo nota 10 já desde o primeiro jogo. Então, muitas vezes o treinador também pensa nisso e é uma responsabilidade dele na hora de escalar, né? Gabriel, para encerrar, nosso tempo já está acabando aqui. Eu acho que muita gente que está acompanhando aqui o podcast está louco para ouvir a tua resposta dessa pergunta. Tu conseguiu digerir a forma que o Criciúma perdeu ou não? Não, ainda não. E acho que não vou digerir nunca, né? Essa é uma dor que eu digo, né? Uma dor que não passa, é uma dor que a gente se acostuma, né, a tê-la, né? Eh, uma partida como a gente estudou contra o São Paulo, olha, era muita coisa para estudar, porque o time de São Paulo tem ferramentas quase que infinitas para te atacar, né? E nós controlamos, ao meu ver, né, um jogo uma forma muito boa, conseguimos sair vencendo, tivemos a oportunidade de fazer 2-0 no São Paulo, né? Ninguém teve essa oportunidade na competição. É uma equipe realmente que conta com atletas aí que de altíssimo nível que poderiam estar jogando em Série A de brasileiro hoje, tranquilamente, futebol profissional, né? E a gente conseguiu fazer um jogo muito corajoso, um jogo, né, que em alguns momentos conseguimos propor o jogo, conseguimos uh, ter essa possibilidade de matar a partida em 2-0, principalmente ali no início do segundo tempo. E eu penso que nós não tomaríamos o gol do São Paulo mais, né? Naquele momento, o São Paulo começou a acumular atacantes, não tinha um grande cabeceador e seu jogo resumiu a cruzamentos na área e cruzamentos na área. A gente sabia que isso poderia acontecer e essa era uma ideia, né? Não deixar o São Paulo nos atacar por onde eles queriam e sim por onde nós permitíssemos, né? E esse foi os lados que a gente permitiu porque eles conseguissem atacar, não pelo centro, mas pelos lados. O jogo estava transcorrendo da forma que a gente imaginava, né? Da forma que até que a gente gostaria que fosse, a gente com contra-ataques também à disposição para fazer, mas infelizmente, né, em 5, 6 minutos é uma forma muito dolorosa de se perder um jogo, né? Uma forma muito dura, né, de acabar uma competição que a gente fez tanto, né? Você foi até calmo no final ali, né? Inclusive, né, a arbitragem ali foi cercado, eu tentei ainda tirar os atletas, claro que a gente fala muitas coisas depois que a gente acaba se arrependendo, né? Não da reclamação em si, mas às vezes das coisas que a gente fala uh, mas foi muito duro perder daquela forma, né? A gente sabe que ainda mais ouvindo depois os áudios do VAR, parecia que o VAR é que estava apitando o jogo e não a arbitragem, né? Isso nos incomoda, isso nos perturba, a gente é a favor, né, de todas as tecnologias que possam ajudar o jogo, mas algumas delas às vezes não vão. A pergunta é, por que o VAR não expulsou o jogador de São Exato, Paulo com aquela segunda falta, né? Já exato, tinha amarelo. Onde estava o VAR? exato, Mas enfim, Gabriel, exato. eu queria aqui agradecer muito a tua presença, né? A gente está fazendo um primeiro podcast aqui em vídeo e que bom que a gente começa contigo. Sou admirador do teu trabalho, pela tua postura lá. A gente está quase sempre no CT, a gente consegue acompanhar a tua forma, a tua conduta lá com o pessoal. Está muito integrado ao Criciúma, né? Gosta da cidade, respeita muito o clube. Sim. Isso é o que o Criciúma precisa e é legal essa relação que você tem com a gente também. Obrigado e tenha muito sucesso aí e vai aproveitar um pouquinho as férias que merece, né? Obrigado, Marco. Mais uma vez, parabenizar vocês pelo grande trabalho que fizeram na Copa São Paulo, um acompanhamento realmente de dia a dia, né? Isso é muito difícil fazer em outro estado, em outra cidade, ainda mais para o futebol de base. Foi a 25ª Copa São Paulo do Dante. Sensacional. Ele me disse que talvez seja o jornalista que mais acompanhou a Copa São Paulo no Brasil, né? Então é realmente um cara merecedor de estar fazendo tantas Copas São Paulo e estar presente nesse momento histórico, né? Que nós conseguimos chegar numa semifinal. Então,
agradeço e parabenizo pelo trabalho de vocês aí do dia a dia e também sou um cara que acompanho muito durante o ano inteiro, né? E sempre de ouvido ligado e parabenizando vocês pelo trabalho realizado. Parabéns. Obrigado ao Gabriel Carvalho, que foi o nosso convidado de hoje aqui no nosso podcast, o podcast O Tigre no Ar, e também aqui com o podcast do SC Todo Dia, né? Nosso Esporte em Dia. Então nós voltamos na semana que vem com mais um convidado e hoje fizemos aí um papo muito interessante com o técnico do Sub-20 do Criciúma, o Gabriel Carvalho. Um abraço, até a próxima.